Vamos lá. Boa noite. Venho aqui para fazer o fechamento desse Três na Estação Outono, né? Esse é um projeto do Sistema Florais do Nosso Lar, para quem estiver assistindo gravado, né? E que for a primeira vez, está aqui, bem-vindo. Esse é um projeto que a gente já começou ano retrasado, começamos na primavera, então a gente está quase fechando aí, no inverno a gente fecha o segundo ano do ciclo, e aí a gente recomeça. E sempre com essa ideia de trazer essa conexão com a estação, né, que está vigente, né, estação do momento, para que a gente possa se perceber, olhar para dentro, olhar para fora, entender essa relação. E aí o título de hoje é O Tato da Terra, Outono de Corpo Inteiro. Eu sou terapeuta floral, vocês que estão aqui já sabem, né? E faço um trabalho de pesquisa também do corpo, entendendo esse corpo na nossa história, enfim, eu vou mostrando aqui, muito do que eu trago é essa pesquisa que eu faço relacionada a corpo, e que tem a ver também com esse processo da gente se conhecer e sempre trazendo essas reflexões. Então, eu trouxe para começar essa imagem aí bem característica assim do outono, dessa folha caindo, porque é uma coisa que me chama muita atenção. Assim, quando eu olho para uma árvore e de repente vejo uma folha caindo, eu penso assim nesse momento único, né? Nessa coisa que é única, aquela para aquela folha, né? Aquela folha, ela está se despedindo ali e está indo para uma outra etapa do seu ciclo. E aí eu tenho um texto aqui que eu quero ler. Sorte é da folha que sabe o momento exato de se lançar com leveza, compondo uma dança com o ar. Azar é daqueles que soltaram a lente que amplia os pequenos milagres da vida, como esse. Sorte é da folha que sabe ceder ao chão, decompondo sua forma e assumindo o ato de nutrir. Azar é daqueles que não aceitam deixar ir com tanta beleza e poesia. Sorte é da folha que volta para o ventre da terra, encontra suas raízes e se deixa dissolver no todo. Texto que escrevi essa semana, pensando já nesse encontro, né? E aí o elemento que a gente conecta com o outono é o elemento terra, e que ele diz algumas coisas, né? Tem uma ligação com o plano físico, com o nosso próprio corpo, determina a visão corporal do mundo, a percepção sensorial, fertilidade, criação, sobrevivência, ancestralidade, teria muitas outras coisas aí que a gente poderia relacionar com o elemento terra. E aí, para começar, assim, para trazer para essa apresentação, eu gosto sempre, esse ano, pelo menos nesse novo ciclo, né, que a gente começou com a primavera, o verão, eu comecei a relacionar com as coisas que iam acontecendo para mim nessa estação, né? Então, desde que começou o outono, como é que ele entrou para mim? No final de semana que ia começar o outono, eu fui para Florianópolis e aí ministrei uma vivência, né, de a maneira das raízes, explorando o movimento dos pés e além, e depois eu coloquei esse parênteses, né, de pensar esse corpo, essa entrega, porque não é só o apoio dos pés na terra, né, mas também do nosso corpo todo, de como a gente se entrega para o chão. Então, essa estação começou para mim assim com essa vivência e que tem muita relação assim com tudo que a gente vai falar. E outra coisa, outro acontecimento que teve, a gente teve o nosso encontro dos terapeutas dos florais do nosso lar, né, no sítio que a gente se encontra nos equinócios. Então, nesse de outono, a vivência que a Soraya fez com a gente né, de observação de plantas, enfim, tá na terra ali, assim, foi também bem especial, assim, para dar entrada para essa estação, que aí eu já fico atenta, assim, às coisas que vão acontecendo para ir montando nessa apresentação. E aí, nesse momento que a gente estava aí no sítio, eu, a Ana e a Soraya, né, que é as três que fazem parte dos Três na Estação, para apresentar, né?
a gente teve uma conversa e a Soraya fez assim uma proposta, uma provocação para mim e para a Ana. Ela falou que ela estava já pensando na apresentação dela de abertura do Três na Estação, e aí ela falou: eu vou trazer um artista. E ela trouxe, né? Tá gravado, tá a apresentação tá no YouTube, que ela trouxe esse quadro com uma pintura mostrando, ou chamado Outono, mostrando, né, os legumes, as frutas da estação, montando um rosto com esses, né, vocês que estavam aqui se recordam. E aí, em seguida, a Ana veio, e aí falou do outono, né? Fez toda essa introdução. E aí, em seguida, na apresentação da Ana, no mês seguinte, ela trouxe também assim várias obras que se relacionavam diretamente com o outono, que foi uma apresentação muito bonita e que trouxe novamente esse quadro que a Soraya já tinha apresentado, e aí e ampliou esse repertório, e falando também assim de como a gente se conecta com o outono, então tá bem especial assim. E aí no final da apresentação eu comentei, se quem tiver alguma sugestão para a gente fazer uma pluralidade de pessoas para esses artistas, pode mandar para a gente. E aí eu resolvi fazer uma pesquisa, assim, aí não tinha diretamente obras diretamente conectadas com o outono, né? Como foram as que a Ana trouxe, que era sobre o outono diretamente. E aí eu peguei obras que se relacionam com aquelas palavras, né? Com essas temáticas que eu coloquei ali, que se conectam com o elemento terra. Para a gente fazer essa reflexão também através da arte, né? Que a arte ela traz informações valiosas sobre o contexto que a gente vive, sobre ela traz insights sobre as nossas condições sociais, políticas, econômicas, culturais. Então, ela faz a gente se olhar também, né? E olhar o nosso modo de vida, enfim. E aí a minha ideia foi também tirar um pouco, trazer artistas da América Latina, principalmente eu vou trazer várias brasileiras, né? Foram mulheres que eu trouxe aqui, vou trazer. Tem uma peruana e uma que é suíça, mas que foi naturalizada brasileira. E para, através da arte delas, a gente pensar esse corpo, essa trajetória, e né, que tem a ver com a materialidade, com o elemento terra, e desenvolvendo também um olhar mais crítico, né? Tensionando assim esse mundo que está ao nosso redor. Então, essa é a ideia aqui de hoje. Aí a primeira que eu trouxe é um livro que eu comecei também a ler nesse final de semana, que eu estava, né, em Florianópolis e no sítio, eu estava com esse livro na minha bolsa, e eu trouxe essa frase, né, ela me chamou a atenção no meio desse livro, Monumento para a Mulher Desconhecida, da Renata Correia, ensaios íntimos sobre feminino. Ela é roteirista, enfim, escritora, e essa frase desse livro é: no ventre escuro e frio da terra, que as sementes e as raízes vão explodir na primavera. Né? Então, que para mim retrata também esse momento do outono, né? De se recolher, de se voltar mais para dentro, de buscar mais assim esse chão, desse curvar, se permitir, sabe, esse curvar, esse desmoronar, esse se entregar para a terra, para a partir disso, né, criar essas raízes e renascer, nascer e renascer, as inúmeras mortes né, e vida que a gente pode passar por aqui. E aí tem também um trechinho aqui de um texto que eu escrevi, que era relacionado com a vivência, a maneira das raízes, que foi publicado no jornal do Núcleo Espírita Nosso Lar, que ele fala assim: na quietude e na pausa, a semente ganha consentimento do solo para expressar toda a força contida no interior de sua película. Um rompimento reconquista nossa pulsão. Então, esse outono como esse momento assim da gente se preparar para aquilo que vai explodir na primavera.
E trago a próxima artista, essa imagem, para primeiro que vocês observem e percebam assim o que remete para vocês, enfim. Deixar só. Que é linda essa imagem, né? Quem está aí nesse recolhidinho aí nesse invólucro é essa artista, a Celeida Tostes. Ela é escultora, professora, trabalha com performance, ali no caso é ela mesma que é a que faz a obra e que está fazendo uma performance, né? É performer. E ela trabalha muito com arte cerâmica, e traz questões sobre a mulher, o universo feminino, e trabalha temáticas como a fertilidade, a sexualidade, maternidade, fragilidade e resistência, nascimento e morte. Então, que relaciona aqui esses temas. Aqui são mais fotos, né, mais imagens dessa performance dela, que se chama Rito de Passagem, é de 1979. Em que ela se coloca dentro de uma obra mesmo que ela fez, se coloca nesse entorno e aí remete assim mesmo a esse nascimento. Ela tem duas assistentes que auxiliam nesse trabalho e, enfim, é muito revelador assim, muito sensorial, né? Muito essa coisa do tato mesmo da terra, né? E de se recolher nesse ventre da terra. Ela é do Rio de Janeiro, essa artista, tá? E aí, só a título de curiosidade, se alguém quiser conhecer mais o trabalho, encontrei esse documentário, Relicário de Celeida Tostes, que está no YouTube, dá para encontrar facilmente, né? Só colocar o título. E ele é assim, é um documentário, são entrevistas. Esse documentário, assim, a produção dele é um pouco mais simples, né? São entrevistas com pessoas que conviveram, tal, com a Celeida e é para um trabalho de conclusão de mestrado, então assim é uma produção um pouco mais simples, mas deixo aí a título de curiosidade. A próxima artista que também é, flerta com esse universo das mulheres, da fertilidade, é uma artista peruana que mora no Equador, a Lila Vasques, e também trabalha com cerâmica, né? Trabalha com a terra, com barro, uma ceramista andina amazônica. E aí ela tem esses bonequinhos de miniatura, ela faz um trabalho muito autoral, assim, né? Muito ela. E aí ela leva essas peças de miniatura numa maleta para, através desses símbolos, contar as histórias, a sua cosmovisão. E aí, a partir dessas histórias, de tudo que ela vai contando, ela convida a pessoa para fazer. Aí ela tem cursos que ela trabalha, faz com que as pessoas discutam essas questões, né, do feminino, da fertilidade, da mãe terra, da Pachamama, e aí que as pessoas possam ter essas experiências, né, experienciar e colocar a mão na massa. Então, alguns trabalhos dela aí, a Saramama, que é a mãe do milho, o barro e o cacau, que ela também trabalha, e essa conexão muito forte, né, com a Madre Tierra, a Pachamama. A próxima, que também é ceramista, e a gente vai lá para o interior do nosso Brasil, né, para o Vale do Jequitinhonha. Não sei se já ouviram falar, é bem conhecido, né, as obras, os artistas que têm assim essa pulsão, né, de. Então a Maria Lira Marques, e ela tem essa série de pinturas de bichos do sertão que é feito justamente com barro, e ela é de Araçuaí, no Minas Gerais, então no Vale de Jequitinhonha, nascida em 1945, mãe lavadeira, pai sapateiro, e ela tem um trabalho lindo, assim, uma fundação, né, com o próprio nome dela, e, enfim, começou com a cerâmica e aí a pintar com barro devido a uma questão de saúde,
E aí esses bichos é muito a conexão que ela faz com a ancestralidade dela, né? Com as suas raízes. Então tá aí a artista com a sua obra. E aqui é um trechinho dessa revista BDMG Cultural, falando do trabalho dela, né? Maria Lira Marques é uma artista cuja obra se funda na essência de misturas, mineral ancestral e cultural. Mineral, ancestral e cultural. É a terra, o barro e a pedra, o vale do Jequitinhonha rupestre, sertanejo, caboclo e afro-indígena. É a arte criativa, é a música tradicional. A arte da lira é a arte dos encontros subjacentes, traços vivos de uma imaginação que conta histórias não contadas de tantos séculos de conversa entre povos africanos e ameríndios nos sertões mineiros. Então, ela fala dessas histórias não contadas. Naquele primeiro livro que eu falei, o título é Monumento para a Mulher Invisível, também fala dessas histórias não contadas das mulheres, né? Que há pouco tempo a gente tem o registro da história das mulheres, sempre, né? Ficava o fala, opa, a palavra veio aqui, fugiu. Assim, a glória ficava, né, para os homens, né, o reconhecimento. Normalmente a mulher era apagada dessa história. E aí tem esses outros povos aqui, falando de América Latina, né, os povos africanos e ameríndios. Também a gente está lidando, né, com essa questão, assim, acho que mais forte nesses últimos anos, de falar sobre isso. Aí dela também tem um documentário mais bem produzido, esse daqui, né, do que da outra, porque esse aqui foi um documentário que foi produzido pelo Instituto Tomiotaki, que é daqui de São Paulo, e que fez uma exposição dela. E enfim, e aí tem esse vídeo que eles produziram muito bacana, assim, recomendo. Maria Lira Marques, Roda dos Bichos, o nome. Aí a gente pula para uma artista daqui de São Paulo, essa exposição aí que tem específica. Eu vi pessoalmente aqui na Bienal ano passado, e ela também trabalha muito com ancestralidade, e ela fala da questão do racismo, questões sociais, as questões de gênero, e ela se concentra nas mulheres negras, na violência sofrida por elas, com o legado da escravatura, enfim, fala muito da ancestralidade. E aí essas obras ela associa mulheres a grandes árvores enraizadas, no caso aí, na lama, né? Aqui no fundo dela também tem uma obra que tem vários rostos assim de pessoas negras assim mostrando essa coisa anônima, né? Dando essa como se quisesse mostrar essas caras que são anônimas, né? Esses rostos que são ela traz essa reflexão assim no trabalho dela. Então, de novo, trazendo bastante a questão da ancestralidade, como os outros trabalhos, né? Aqui a gente tem um filme que não é tão fácil de encontrar, ele tá assim, ele foi mais veiculado em festivais, Sob a Terra do Encoberto, da Chan Marçal. O filme é uma cartografia sobre a transestralidades do norte e nordeste do Brasil, em que poesia, espiritualidade, política, educação, ativismo e cosmovisões afro-indígenas são fundamentos nos processos existenciais, identitários de pessoas trans e travestis nesse território. Ela é de Belém, do Pará, uma atriz, arte educadora, diretora, ativista pela causas trans e travestis, então também trazendo forte essa questão da ancestralidade nesse recorte específico, né, no caso desse filme, das pessoas trans e das pessoas que vêm dessa região norte e nordeste do país, que também, né, a gente está olhando para, saindo do que se considera um centro, né, para trazer essas outras visões. E, por último,
Eu trouxe a Cláudia Andaju, que é essa suíça que foi naturalizada brasileira, e ela entrou em contato com a obra dela, foi muito interessante, assim, que eu fui nesse local há 2 anos. Para quem não conhece, é a galeria da Cláudia Andaju em Inhotim. Inhotim é uma preciosidade que a gente tem no Brasil, o maior, assim, é considerado o maior museu aberto do mundo, e é, assim, um parque de diversões para quem gosta de arte, que tu vai andando, arte e natureza, né? Porque é um jardim botânico lindo, enorme, tu não consegue ver tudo num dia só, e várias galerias espalhadas, tem até carrinhos para tu poder se deslocar de um ponto para outro, porque é realmente muito grande. E aí nesse dia que eu fui visitar, acho que foi o primeiro dia que eu estava lá, talvez o segundo, não sei, enfim. Aí eu tava almoçando, eu fui com meu marido e meu filho, a gente estava almoçando, meu filho estava um pouco agitado, meu marido falou: "Ah, vai dar uma volta, vai ver alguma coisa tranquila que eu fico aqui com ele". Aí eu entrei por uma trilha, porque tem a passagem para o carrinho ir, mas tem umas trilhas assim no meio da mata, então é muito interessante. Aí eu entrei na trilha, assim, fui andando sozinha, aí daqui a pouco me deparo com isso aí lá em cima, assim, né, fui subindo, aí me deparo com. E entrei sem saber que era a galeria, né? Não tinha visto que era a galeria dela. E obras lindíssimas, né? Ela viveu muito tempo com os povos Yanomamis, então ela tem esse registro, né? Essa exposição que mostra a sua convivência com o povo indígena Yanomami, desde a sua chegada na região amazônica, que foi em 1970. Aí, só para ter ideia, assim, as fotos dela são de uma beleza. E ainda caminhando por esse espaço, eu encontrei o Mateus Aleluia, que era a música que a gente estava. Porque nesse dia ele fez um show que eu assisti depois, e ele estava andando lá nesse espaço, assim, aí foi uma coisa meio mágica, né? Aquele homem assim, todo de branco, e, e que ele também tem as músicas dele falam muito da ancestralidade brasileira, é muito bonito, né? Ancestralidade negra, enfim. E ela fala, né, dessa questão, se dedica, né, em defesa aos povos indígenas e Yanomamis, a sua terra, a sua cultura, e aí a gente vê essas questões de demarcação territorial até hoje, né? E aí, é, bom, para trazer para pensar todos esses artistas, vou trazer esse conceito assim que eu acho que ele é muito profundo, ele tem várias pesquisas assim, é um conceito que está sendo pesquisado assim muito forte. Eu não vou entrar a fundo porque assim eu sou uma curiosa, né? Eu leio coisas mas tem muitos pensadores aí, muitos cientistas, muitas pessoas falando desse assunto do pensamento decolonial. É um pensamento que se abre só para entender, é um pensamento que se abre para uma deu um trava-língua aqui, pluralidade de vozes e caminhos. Questiona a questão da centralidade do pensamento hegemônico eurocêntrico. E aí ele está falando desse pensamento hegemônico eurocêntrico, que quer dizer que está centrado como se fosse a Europa o centro do mundo, dentro das artes, dentro da ciência, porque se a gente olhar as referências até então, assim, são muito europeias, né? Eu que estudo corpo, por exemplo, vai pegar os filósofos que dão base para os pensamentos de corpo, Spinoza, Deleuze e Guattari, é, Foucault, enfim, vai olhar, são todos europeus, né? E aí, como que a gente traz isso para cá, né? Para a nossa realidade. Quando a gente fala do pensamento decolonial, a gente está falando que do colonialismo, né? Desse período histórico, e que é derivado de um processo que é de expansão territorial, né? Quando teve as navegações, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, e que foi estabelecida uma relação superioridade em relação aos povos, né, aos povos colonizados, que foram marcados pela exploração, pela dominação, enfim. E é uma crítica também a essa modernidade, né, que
E quando a gente está falando de território, a gente está falando da coisa física, né? Está falando da terra também. E aí corta para, né? Corta para essa imagem é do peguei de um Instagram que eu gosto, que eu sigo, que é o Geopanoramas, que ele tem várias imagens aéreas assim de vários assuntos. Ele vai ele é geógrafo e aí vai trazendo esse olhar assim, né? Dessa desconexão também da natureza, de como que a gente vai fazendo, vai se alastrando assim, né? Vai se apartando. Então essa imagem é justamente isso, né? Dessas terras aplainadas, que tem retas, que tem divisões, em que na natureza a gente não vê essa coisa, essa linha reta tão certa, né? Se entrar numa floresta, a gente não vai ver uma linha reta, né? Tão assim, e os ângulos também, né? Então vai criando essas divisões, essas fronteiras. E isso é desde a modernidade, assim, essa ideia foi sendo colocada, né? Se a gente olhar quando lá na Europa começou, né, essa época chamada, né, de essa era moderna, o próprio corpo também foi fragmentado. Nosso corpo foi fragmentado, tanto é que a gente tem resquício, tem assim o resquício disso que é a nossa medicina, que olha para cada coisa, né? Para cada ponto separado. Agora a gente tem uma medicina mais integral, mas ainda assim está caminhando. Então a gente tem esse olhar todo fragmentado do corpo da terra. E aí, para esse falando desse território da terra, eu trago esse conceito também corpo-território, que também é um conceito trabalhado cientificamente, pensadores aqui do Brasil. E aí eu trouxe dois que falam desse conceito de corpo-território, só para a gente entender, porque tem tudo a ver com tudo que foi dito até agora, né? Um é o Muniz Sodré, que é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele que traz esse conceito, a maioria dos pensadores, assim, eu vi vários que utilizam o conceito dele, né? Que ele trouxe de corpo-território, que os corpos não são única e exclusivamente a matéria física. Essa matéria também é a matéria da espiritualidade e da ancestralidade. E daí ele fala dos povos negros, assim, que quando vieram para cá, quando foram retirados da sua terra, né, arrancados, na verdade, e foram trazidos aqui para a América, e sem a roupa, né, sem seus objetos, foram tirados da sua casa, né, sem tudo aquilo que tudo aquilo que a gente vai nos trazendo uma identidade. Então, esse corpo era o corpo-território, porque tudo que eles tinham estava no próprio corpo. E aí pensando nessa questão, então, o que eles tinham era a cultura, a espiritualidade, toda a ancestralidade, e isso não tem como tirar da gente, né? Isso não tem como tirar da pessoa. Então, ele traz nessa questão dos povos negros, né? E o Eduardo Oliveira Miranda, que é o professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, ele fala que o território sempre foi um espaço de poder e o corpo nunca foi apenas o biológico, mas um construto social, psíquico, antropológico, etc. Então, o corpo-território como esse lugar. E ele chama atenção para isso, assim, que o corpo-território, cada um, dentro dessa pluralidade de pessoas, são diferentes maneiras, né, de ter esse corpo-território no mundo, né, esse conflito social, esse psíquico, né, enfim, que é importante a gente olhar para essa pluralidade, para a história, né, de cada povo, enfim. É, acho isso muito importante assim para os seres humanos e a gente que trabalha assim nessa área mais terapêutica, é importante também ter esse olhar, né, para a diversidade e tal. Aí trago novamente a imagem da Celeida.
E que é isso, já que a gente está no outono, que a gente possa se lambuzar com essa terra, com essas ideias, com essa se reconectar com tudo isso, olhar para as diferenças, enfim, e poder se recolher, respirar sobre tudo isso que foi dito, né? Todas essas histórias, essas vivências, para a gente ser de corpo inteiro, né? Vivenciar, não só o outono, mas, enfim, vivenciar a nossa vida com esse de corpo inteiro. E é isso. O próximo encontro nosso de inverno vai ser no dia 27 de junho, que vai entrar o inverno, né, com a Soraya. E só agradecer. Obrigada. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, como é que chegou aí para vocês, né, todas essas. Ai, foi lindo, Mariana. Essa imagem desse nascimento dessa artista ali é maravilhoso, né? Ela é maravilhosa. Eu tive o privilégio de estar em Otim também. Eu não cheguei a conhecer essa parte aqui dessa artista, porque na época também a gente ficou um dia e pegamos um carrinho, mas não, era muita coisa para conhecer e não deu tempo. Mas uma coisa que chamou muita atenção minha foi o som da terra. Eu não sei se tu teve a oportunidade de ouvir. Era um local todo fechado em vidro e onde tinha uma sonda que ela descia pelo um buraco, né? Acho que era uns 3.000 metros, ou não lembro bem o tamanho. Essa sonda descia e a gente conseguia escutar o som da Terra. Então foi maravilhoso. O som é assustador, né? Porque ele dá uns estrondos assim, mas foi incrível escutar. Eu acho que ainda eu tenho o som da Terra. Se eu tiver ainda, vou dar uma olhadinha, o áudio eu vou colocar para você. Você pode até ouvir e colocar depois posteriormente aqui para o pessoal ouvir, Ah, porque ele é maravilhoso. que legal. O som da Terra lá em Otim. Mas eu quero agradecer, foi muito legal a sua explanação, muito boa. E me escutar, eu acho que o Mateus Aleluia, junto com essa arte, deve ter sido uma coisa única, né, para ti aquele dia. Foi, foi bem Né? especial. Eu vou dar uma olhada nele ali, porque amei a música, né? Quando você colocou ali, deve ter sido maravilhoso. Agradecer, obrigada, Mariana, foi ótimo, foi lindo. Obrigada. Márcia, quer falar alguma coisa? Oi, Oi. então eu fico muito assim, o outono para mim é um pouco assim misterioso, não sei se vocês acham isso, né? Ele ao mesmo tempo que ele tem aquela, é um pouco encoberto, ao mesmo tempo ele tem esse mistério, né? Você iniciou com o cair daquela folha, né? E aquela imagem ficou também para mim muito marcada, porque eu vejo aquela folha caindo e me remete a transformações, né? Que aquela folha cai, ela acaba virando um adubo para as outras árvores, e esse movimento do outono é muito sutil. Então, a sua colocação também foi leve, sutil, gostosa, no mesmo ritmo do outono. Gratidão, Mariana. E Ana? É, gostei muito da tua pesquisa, assim, de citar outras pessoas. Muito. Tá me ouvindo? Eu tô Tá ouvindo bem vocês. baixinho. Tô ouvindo É, bem baixinho. eu acho que é porque eu saí do carro e aí desligou, diminuiu o som. Mas eu vou falar mais perto aqui. E gostei muito da frase do livro que você. Do livro que você. Eu lembro de você ler aquele livro que você tinha comentado comigo.
Aquela frase foi bem impactante, assim, logo no início. E muito bacana você citar outros artistas, principalmente brasileiros, né? Ou daqui da América do Sul, né? De outra, foi uma alemã, não deu para ouvir direito, uma alemã que veio para cá? Uma suíça que veio para cá. Suíça, perdão. É, gostei, Mari, bem diferente da linha que a gente estava tendo, né? Sim, Estava pegando mais parte do corpo, não que não seja, né? Mas assim, a gente abriu um pouco o leque, né? Para sim. pegar para a arte também, para a gente olhar em outros ângulos, assim, outras lentes. Foi muito legal, gostei bastante. Eu só não consegui ouvir a música, mas daí depois me passa para eu ouvir, porque estava muito longe, assim, no carro, não deu para ouvir. Sim, passa sim. Mas obrigada pela apresentação. Obrigada também, meninas. Uma boa noite para vocês, viu? Boa noite, meninas. Bom final de semana. Então, Obrigada pela presença de todas. aproveitem Beijo. aí esse restinho de outono. É. Beijo.